Graça e paz a todos, que Deus abençoe rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para lhe trazer um conteúdo, trazer uma mensagem do Espírito Santo para você, para te abençoar. E eu sempre faço um apelo: se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, @Ubirajara_Oliveira55. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com pessoas que você sabe que serão abençoadas. @Ubirajara_Oliveira55. Se inscreva no canal, você não paga absolutamente nada para isso e Deus vai te abençoar. Amém? Acharam o livro de Hebreus? Vamos ao capítulo 3 de Hebreus. Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da o quê? Desobediência. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual é a diferença do incrédulo para o mundano? Você sabe a diferença do gentio, do incrédulo e do gentio, do mundano? Gentio não, né? Porque às vezes as pessoas não conhecem. Deixa eu explicar. Todos nós somos gentios. O que é um gentio? Você sabe? Sabe o que é um gentio? Não. Gentio era todos aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Está entendendo? De outras tribos, são gentios. Tem pessoas que pensam que gentio é aquele que está lá fora no mundo. Não. Biblicamente falando, gentio eram todos que não eram israelitas e hebreus, judeus. Está entendendo, sim ou não? Quem não fazia parte da tribo de Judá, de Israel, quem não era hebreu, era gentio. Esses eram os gentios. Então todos que não faziam parte dessa tribo eram gentios. De outras tribos, outros povos, outras raças, né? Mas voltando aqui para o raciocínio. Qual é a diferença do mundano, pessoa que está lá fora no mundo, e do incrédulo? Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, que o incrédulo, ele conhece a palavra de Deus e não pratica. Isso é que é incredulidade. Incredulidade é quando você tem o conhecimento da palavra, quando você conhece a palavra de Deus e você não pratica. Então, os incrédulos não estão lá no fora no mundo. Os incrédulos estão dentro da igreja. Dentro da igreja existem muitas pessoas incrédulas. Quais são os incrédulos? São aqueles que ouvem, são aqueles que conhecem, são até aqueles que leem a palavra, mas que não praticam. Essa é a incredulidade. E o Espírito Santo está chamando a atenção, né, das pessoas que são incrédulas e desobedientes. Das pessoas que são incrédulas e desobedientes. Ou seja, essa palavra não é para aquele que está fora no mundo. Essa palavra é para quem está dentro da igreja. Você tem que entender que às vezes existem mensagens na Bíblia que são para pastores, que são os profetas, né? Que são para obreiros, que são para membros e que são para aqueles que estão lá fora no mundo. São diretamente direcionados. Tem mensagem igual Apocalipse. Apocalipse tem 7 cartas para as 7 igrejas. Carta para as igrejas. Você está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então, aqui, essa mensagem fala com os incrédulos. Que às vezes a pessoa está na igreja, conhece a palavra, né? E a vida dela não muda. E ela começa a condenar meio mundo. Culpar meio mundo. Ela começa a botar culpa em todo mundo, mas ela não reconhece a culpa em si próprio. É o que fala essa mensagem. Amém? Eu nunca tinha pregado ela no seu conteúdo 100% assim. Vamos lá, o Espírito Santo nos diz. Capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Olha com quem ele está falando. Com os santos irmãos que participam de quê? Da vocação celestial. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem? Jesus. Considerai, olha para ele. O qual é o quê? Fiel, aquele que constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Então, o autor do livro de Hebreus, que ninguém sabe quem é, subentende-se que é Paulo. Eles acham que é Paulo por causa das características das cartas, mas ninguém sabe quem é. Esse livro de Hebreus ele tem uma característica diferente das outras.
porque esse ninguém sabe qual foi o autor. Está compreendendo, sim ou não? Então ele falou só, ele está chamando a atenção das pessoas que foram convocadas por Deus, que tem uma convocação celestial, que faz a obra de Deus, que está na presença de Deus, que agrada a Deus. Olha para Jesus, olha para Moisés, porque ambos foram fiéis a Deus, ao seu Criador, aqueles que os constituiu. Amém? Jesus veio e foi fidedigno. O Senhor Jesus, ele não errou nem um momento, nem um segundo, nem um instante. Moisés, ele procurou também ser fiel a Deus em tudo. Glória a Deus. É o que ele está dizendo aqui, ó. Tanto Moisés como Jesus, ambos procuraram ser fiéis, ele está dizendo aí no versículo 2, ó, o qual é fiel aquele que o constituiu. Quem nos constitui? Quem nos constitui é Deus. Amém? Deus é que nos constitui, Ele que nos arregimenta, Ele que escolhe a pessoa, Ele que separa a pessoa. Diga glória a Deus. Então, ele foi fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés, em toda a casa de quem? De Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, óbvio, amém? Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então o Senhor Jesus, com certeza, né? Filho de Deus, o Deus Filho, tem muito maior honra do que Moisés. Quando Moisés nasceu, Jesus já era, não é verdade? Sim ou não? Pois toda casa é estabelecida por alguém. Todo mundo, por exemplo, lá na minha casa, suponhamos, eu sou a coluna da minha casa. Glória a Deus. Humanamente falando, é óbvio, né? Então, em toda casa tem uma coluna. Toda casa tem, lá na casa da Céia, é Céia, né? Lá na casa de Cláudia, supostamente, pastor Marcos, que ele é o coluna. Na tua casa, você, né? Então, cada casa tem um que estabelece aquela casa, um que firma aquela casa. Glória a Deus. E nós somos o quê? Casa de Deus. Porque Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Então ele diz aqui, ó, pois toda casa é estabelecida por alguém, correto? Sim ou não? Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é quem? É Deus. É estabelecida por alguém e, sobretudo, por Deus, para que ela se mantenha de pé. Diga glória a Deus. E Moisés, ele era fiel, pessoal, em toda a casa de Deus. Amém? Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa. Por que o senhor está fazendo isso? Cristo, porém, ó, vamos lá, baixei um pouco aqui. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos quem? Somos nós. Se o quê? Guardarmos firmes o quê? Até o fim, o quê? A ousadia e a exultação da esperança. Então a pessoa, ela só é casa de Deus se ela guardar até o fim, firme, a palavra de Deus no seu coração. Ele está dizendo aqui que quem é a casa de Deus? Quem é a casa de Deus? Casa de Deus não é quem frequenta a igreja. Casa de Deus não é quem lê a Bíblia. Você está entendendo, sim ou não? Casa de Deus não é quem fala em línguas. Casa de Deus é a pessoa que mantém firme a sua salvação. É aquela pessoa que se mantém fiel. É aquela pessoa que se mantém obediente. É aquela pessoa que zela pela sua salvação. Porque isso é uma coisa que você tem que guardar todos os dias. Você tem que lutar pela tua salvação todos os dias. Diga glória a Deus. Não pense você, eu estou salvo. A pessoa, quando ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, eu aceito Jesus Cristo. Aceitou? Você está salvo. Diga glória a Deus. E agora? Você pode fazer o que quiser? Você está salvo? Não. Você tem que
permanecer com essa salvação todo dia. Você tem que lutar todo dia. Você tem que perseverar todo dia. E quando chega o final do dia que você vai dormir, que você vai fazer a sua oração, você fala o quê? Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Senhor ter me fortalecido, ter me dado condições de permanecer com a minha salvação até agora. Agora amanhã é outro dia. Amém? Amanhã é outro dia. Amanhã virão outras tentações. Amanhã virão outras provações. Porque o diabo sempre vai fazer de tudo para te roubar o que você tem mais de precioso. O que nós temos mais precioso na nossa vida? A salvação. Não existe nada mais precioso, não existe nada mais valioso. Não tem seu pai, não tem a sua mãe, não tem o seu filho, não tem sua filha, nada, nada está acima de nossa salvação. O rei Asa, quando ele assumiu o reinado de Israel, a primeira coisa que ele foi deportar sua mãe. Mandou sua mãe embora, porque a mãe dele tinha construído uma imagem de escultura. E ele pegou, destruiu a imagem de escultura e deportou a sua mãe, porque ele não queria pecar. Nem a mãe dele ele permitiu que o fizesse pecar. Diga glória a Deus. Então, não existe. A gente às vezes vê pessoas, sabe, deixando de buscar Deus, deixando de botar a vida por causa do filho, por causa da filha, por causa do marido, por causa da esposa, ou seja, ela vai e banaliza a sua salvação por causa do ser humano. Mas você com a sua salvação em mãos, mas você com a sua vida na mão de Deus, você tem toda a condição de salvá-los. Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Então, casa de Deus é aquele que se mantém com a sua salvação em mãos. Glória a Deus. Versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, com letra maiúscula. Olha só. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram aonde? No coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Diga glória a Deus. As pessoas erram aonde? Porque a Bíblia ensina, olha para o bispo, como é que o pecado ele a pessoa não peca assim, pequei de uma hora para outra. O pecado ele é comparado a uma gestação, né? Como assim gestação? A mulher, ela vai ter relações com o homem, ou o homem com a mulher, ela concebe, ela fala: estou grávida, descobriu, não veio a sua menstruação, fala: estou grávida. Ela já tem um filho na hora, na mesma hora não? Ela recebe ali, ela concebe, não é isso? O que acontece ali depois? A criança vai ser o quê? Gerada, ela vai crescendo, né? Vai se fortalecendo, sim ou não? Diz que parece que com 3 meses os órgãos já está tudo prontinho, tudo direitinho, com 3 meses de idade, no ventre. Só que ela vai o quê? Crescendo, ela vai ficando forte, ela vai se alimentando, ela vai crescendo. E com 9 meses, depois que está tudo formado, que ela está forte, que ela está bem, pum, ela dá luz. Não é assim? O pecado é a mesma coisa. A pessoa vai, pum, ela cobiçou, porque é pela cobiça. Imaginou alguma coisa, pum, recebeu ali no coração. Aquilo ali vai sendo gerado. Se ela não cortar, se ela não abortar esse pecado, né? Se ela não fizer logo um aborto, tirar, não, peraí, eu não quero isso no meu coração. Se ela não arrancar logo fora, se ela não tirar logo fora, ou se ela começar a alimentar aquilo, era, meu irmão. Então, quando a pessoa chega a errar, ela não errou de uma hora para outra. Aquilo não aconteceu por acaso. Compreende, sim ou não? Existem pecados involuntários que acontecem? Sim, existem. Mas na sua grande maioria, ele é gerado, ele é cultivado dentro do coração. O Espírito Santo disse: essas pessoas erram no coração. Deus mandou o povo de Israel para o deserto.
Deus queria provar aquele povo, queria saber o que eles tinham no coração. E eles foram reprovados, porque eles foram incrédulos, mesmo tendo visto muitos milagres, mesmo tendo visto a manifestação de Deus na vida deles. Mas eles foram incrédulos, não acreditaram. É como a pessoa, quantas são as pessoas? Eu estava até conversando com Donana esses dias atrás, anteriores, das pessoas que saíram da igreja. A pessoa veio, alcançou um milagre, né, Cláudio? Alcançou um milagre, alcançou uma bênção, e daqui a pouco ela vira as costas e vai embora. Entendeu? Foi igual o povo de Israel. O povo de Israel viu o mar vermelho se abrir. O povo viu cair pão do céu. O povo comeu carne. Deus sustentou aquele povo. Deus fez grandes milagres, mas eles se mantiveram o quê? Incrédulos. E tem pessoas assim, infelizmente. Tem pessoas de tanto coração duro, tanto cabeça dura, que mesmo recebendo milagres, mesmo vendo a operação de Deus na vida dela, ela prefere se manter incrédula. Mas Deus falou, se você ouvir a minha voz, não endurece o teu coração não. E eles botaram a Deus à prova 10 vezes, provaram Deus 10 vezes, como se Deus precisasse ser provado. Sim ou não? Olha só, versículo 11. Assim eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Olha só, preste atenção aí, gente. Marca aí. Jamais aconteça haver em qualquer de vós o quê? Perverso coração de incredulidade, que vos afaste de quem? Do Deus vivo. Amém, pessoal? Não seja incrédulo. Quando a pessoa perde a fé, já era. Quando a pessoa perde o temor, quando a pessoa perde a fé, a própria Bíblia fala aqui, em Hebreus 6, que quando a pessoa cai na fé, ela passa a ser incrédula, é impossível renová-la novamente. Hebreus 6. Acho que é 6,6, se eu não me engano. Está compreendendo? Sim ou não? É difícil. Então Deus falou aqui, o Espírito Santo falou assim, cuida do teu coração. Amém? Não dá ouvidos a ninguém. Não dá ouvidos à palavra negativa. Você tem que cuidar do seu coração. O que a Bíblia fala? Olha para o bispo. De tudo que você tem que guardar, você tem que guardar o quê? O coração. Porque é dele que procede as fontes da vida. Mas tem pessoas que não cuidam do coração. Tem pessoas que não zelam pelo coração. Depois sofrem. Porque é brabo. Coração é uma coisa braba. Amém, pessoal? Coração é brabo. Se a pessoa não tiver uma estrutura muito grande, espiritualmente falando, ela não consegue enfrentar. Glória a Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano de quê? A Bíblia manda você se exortar todo dia, se cobra, se examine todo dia. A pessoa tem que estar todo santo dia se examinando. Por isso que a Bíblia fala, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a si próprio. A Bíblia manda você todo santo dia examinar o teu coração. A Bíblia manda você todo santo dia ficar olhando para dentro de si. Se questione. Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Qual o motivo pelo qual as coisas acontecem? Olhe para o teu coração. Olhe para dentro de si. Examine a si próprio. Olhe para o espelho. Dá uma olhada em você. Dá uma olhada em você para ver que... Amém, pessoal? Glória a Deus. Porque se você se examinar, se você olhar para dentro de si, se você se questionar, você vai encontrar muitas respostas. Mas às vezes as pessoas olham para as outras. Eu estou passando por isso por causa daquilo. Eu estou passando isso por causa do meu pai. Eu estou passando... Não. Isso é individual. Olha o que ele diz aqui. Vamos lá.
porquanto nos temos tornado participantes de quem? De Cristo. Se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém, pessoal? Se você guardar essa confiança em Deus, porque quando a pessoa confia, ela se entrega. Diga glória a Deus. Quando a pessoa confia, ela se lança, né? As pessoas confiam coisas de responsabilidade nas mãos das outras que ela confia, não é verdade? Ah, não, pode deixar a chave da minha casa para fulano. Eu confio em fulano. Olha só a responsabilidade, não é verdade? Sim ou não? Então, quando você confia em Deus, quando você crê em Deus, você se entrega, você se lança de corpo, alma, espírito e coração. Mas ele está dizendo aqui, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio temos, enquanto se diz, hoje, nesse exato momento, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, como foi no deserto, que eles endureceram a voz. Deus falou com eles, mas eles não deram ouvidos. Deus falava com eles, faça isso, eles não faziam, eles faziam o contrário, só para provocar Deus. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Quais foram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Olha só, Deus os tirou da escravidão, 400 anos sendo escravos. Esses mesmos que sofreram 400 anos, eles ficaram tanto tempo no Egito, que o povo já não conhecia mais a Deus. Porque os que entraram para o Egito, que eram 70 pessoas, junto com Jacó, que conheciam a Deus, que educaram seus filhos, que orientaram seus filhos, eles morreram todos. As outras gerações nunca tinham, porque esses 430 anos Deus ficou calado. Esses 430 anos Deus não falou com eles. Eles não conheciam a Deus. Eles não tinham conhecido, só ouviam falar, né? Os rumores daquele Deus que fazia. Mas Deus os tirou do sofrimento, Deus os tirou da escravidão, mas mesmo assim eles não creram. Era um povo de dura cerviz. O que é dura cerviz? Que não abaixa a cabeça. E tem pessoas assim. Tem pessoas que sofrem, que padecem, que não abaixam a sua cabeça, que não reconhecem os seus erros. Ela não reconhece que ela está passando por aquilo porque ela está falhando, ela errou, ela falhou. Ela não consegue ser humilde. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quando a pessoa, eu estava lendo a Bíblia agora, ontem, estava lendo sobre Acabe, rei de Israel, marido de Jezabel. Já ouviu falar, não já? O cara fez tanta coisa errada. Deus falou assim, chamou Elias, falou, vai lá e fala para ele que eu vou acabar com ele, eu vou acabar com toda a família dele, eu vou acabar com toda a geração dele, porque ele está fazendo isso comigo, porque ele está suscitando a minha ira, porque ele está me desafiando, porque ele está fazendo tanta coisa errada, fala para ele que eu vou acabar com ele. Aí Elias foi lá e falou para ele, Deus falou que vai fazer isso assim contigo. Sabe o que ele fez? Sabe o que Acabe fez? Acabe pegou, tirou a roupa, se vestiu de pano de saco, ele não comia mais nada e ficou se humilhando diante de Deus. Se humilhando. Deus olhou e falou assim, Elias, volta lá e fala para Acabe que eu não vou fazer, vou ter misericórdia dele. Olha só, mesmo ele tendo feito tanta coisa errada, mesmo Deus tendo proferido, Deus tendo falado que iria destruí-lo, que ia fazer acontecer, ele, pelo fato dele se humilhar, pelo fato dele reconhecer, pelo fato dele se humilhar diante de Deus, se ele se vestir de pano de saco, dele botar cinza, pó na cabeça, Deus voltou atrás. Aquilo tocou no coração de Deus. O que toca no coração de Deus é isso. Quando a pessoa se humilha, quando a pessoa reconhece, não, eu estou passando por isso porque eu fui cabeçudo, porque eu errei, mas Deus tem compaixão de mim, mas Deus tem misericórdia de mim, mas Deus, olha, me perdoa. Isso toca no coração de Deus. Amém? Isso faz Deus voltar atrás, se arrepender do mal que ele havia falado que ia fazer. Eu estava lendo isso ontem. Está compreendendo, sim ou não? Olha só. E ele pergunta lá, e contra quem se indignou por 40 anos? Foi contra quem? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Não foi? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso?
senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa de quê? Incredulidade. Por que a pessoa não é abençoada? É incrédula. Por que a pessoa sofre? Desobedece. Está entendendo? Por causa disso. Desobediência, incredulidade. Deus quer que sejamos humildes, Deus quer que nós reconheçamos a nossa dependência dEle, de como precisamos dEle, como dependemos dEle. Diga glória a Deus. Deus quer intimidade, Deus quer que tenhamos intimidade com Ele, que coloquemos a nossa vida nas suas mãos. Busque a Deus, se arrependa, questione o seu coração, não questione a Deus não, porque Deus é justiça, Deus não falha, Deus não erra, Deus não erra. Nós temos que questionar nós, quando algo está dando errado. Até lá no livro de Jó diz que quando as pessoas estão lá sofrendo, Deus ele faz olhar os seus caminhos, Deus ele manda ele olhar as suas atitudes, por que eles estão enlaçados, por que eles estão presos em grilhões. Deus faz eles olhar para o caminho deles e ver o que eles têm praticado. Então, busque a Deus, coloque a tua vida na mão de Deus, se humilhe diante de Deus, que Ele vai te honrar e te abençoar. @ubirajaraoliveira55, se inscreva no canal, não custa nada, não paga nada, acione o sino da notificação, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Amém, pessoal? Dê uma salva de palmas nele forte. Pode ser mais forte. Glória a Deus. Fique de pé, por favor, no seu lugar.